O Vasco está sendo assaltado. Ele vai ser rebaixado, lógico, porque esse time é ridículo. Mas olhem aí, ó. Dessas 17, 18 com a de ontem, mudanças do VAR, 3 são erros claros. Ainda houve mais 10 lances parecidíssimos que não foram marcados para o Vasco. Então, ó, no total é um prejuízo de 13 pontos para o Vasco que eu vou mostrar lance a lance para vocês. Galera, compartilhe isso aqui no WhatsApp. Não vamos deixar isso aqui barato não, de jeito nenhum. Primeiro lance, vou passar todos os lances de VAR e também, de acordo com as rodadas, eu vou mostrando os lances a favor do Vasco que não foi mostrado. Então, ó, aí teve o lance do Andrei, pênalti, né, pro São Paulo, beleza. Vocês vão ver que vai ter lance que aconteceu isso pro Vasco e eles não marcaram. Então, depois Fernando Miguel foi lá, pegou, beleza. Para mim, VAR acertou nas duas. Terceira consulta do VAR. No início do lance do segundo gol do Ribamar contra o Atlético Paranaense, Bruno Gomes foi lá, fez a falta, deu assistência e não valeu. Também teve lance igualzinho contra o Corinthians. O Corinthians foi lá, fez a falta e marcaram para ele. Mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Quarta consulta ao VAR. Aqui eu já acho que errou. Um gol impedido, um gol do Cano que eles falaram que bateram no braço. Mas se vocês olharem a imagem, bate primeiro no braço do jogador e depois ele bate. Se vocês olhar a bola, ela está debaixo do sovaco do Cano, não foi braço isso. Então, lance aí que para mim errou feio e custou 1 ponto. Isso nem é o pior. Vamos lá, vai ser 13 pontos no total o prejuízo. No mesmo lance, Bruno Gomes acerta o braço no rosto do jogador e foi expulso. Beleza. Mais para frente vão ter vários lances igualzinhos, idênticos, que não expulsam os jogadores contra o Vasco. Mas contra o Vasco, expulsar jogador do Vasco é mais fácil, né? Beleza. Então, quinta consulta do VAR, para mim o VAR acertou. Beleza, expulsão do Bruno Gomes. A 10ª, o VAR também acertou. Lance, ó, sexta, né? O lance de impedimento ali do Thales Magno. Beleza. 7ª consulta do VAR, para mim também. Acertou. Pênalti a favor do Curitiba. Pikachu foi lá e fez um pênalti infantil. Agora, a quantidade de lances parecido com essas a favor do Vasco, que não foi, é absurda. Ainda no jogo contra o Curitiba. Olha aí, eu até coloquei a imagem. Depois do jogo já está 1-0, teve esse pênalti no Neto Borges e não marcaram. Isso aqui já começa a mostrar o tanto que está descarado, que eles querem rebaixar o Vasco de todo jeito. Então já tinha sido marcado pênalti, eles consultaram o VAR, olha isso, consultaram o VAR nessa solada e não marcaram o pênalti. Depois ainda contra o Curitiba, aqui eu troquei a ordem um pouco, mas o Fernando Miguel foi lá, defendeu, mas aí mandaram voltar, então para mim tá certo. Mas 3 lances de VAR e só marcaram os a favor do Curitiba, né? Impressionante. Agora começa, prestem atenção, ó. Nesse lance teve um gol anulado para o Vasco, né? O Paredes estava impedido, beleza, certinho. Agora o Diego tem 2 lances que era para ser expulso. Lance idêntico ao que o Bruno Gomes foi expulso. Tapa na cara da mão do Benítez. E cadê que ele foi expulso? Beleza, não vamos expulsar o Diego. Isso, os comentaristas da Globo batendo palma. Não, tá certo, não é todo lance assim que é para expulsão. Depois, ó, ele dá uma solada no calcanhar do Benítez e não é expulso. Então, o VAR, em 2 lances que já teve jogadores do Vasco expulso, não expulsou o Diego. E nisso o jogo estava 1-0, gol do Thales Magno. O Diego era para ter ficado, o Flamengo era para ter ficado o segundo tempo inteiro e mais 20 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos. O Diego devia ter sido expulso em 2 lances. Contra o Corinthians, é aí que eu falo, ó. Falta no início do lance, não marcaram, e o VAR foi lá e fez o quê? Não marcou nada, nem revisou o lance. Então, o Vasco perdeu 1 ponto aí. A contagem de pontos, né? Aqui, quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu considerei contra o Flamengo, aqui ó,
Contra o Curitiba, então, 1 ponto, né? O primeiro ponto perdido foi lá atrás. Deixa eu voltar aqui para vocês verem bem rápido, ó. Contra o Atlético Goianiense, para mim, nesse lance, a gente perdeu 1 ponto, que estava no finalzinho, último lance do jogo, pênalti, e provavelmente o Vasco empataria. Então, perdemos 1 ponto aqui. O próximo ponto seria do pênalti do Neto Borges. Então, o Vasco também poderia ter empatado, né? Então, 2 pontos perdidos. E contra o Flamengo, eu considero que a gente perdeu 3 pontos graças ao VAR. A gente já estava vencendo, eles iam jogar 1 hora com um jogador a menos. Eu não duvido da imbecilidade dos jogadores do Vasco, mas para mim, por ser um clássico, eles não seriam tão burros ao ponto de perder um jogo desse com um jogador a mais por mais de um tempo. Então eu considero aqui, ó, 5 pontos perdidos, então 3 contra o Flamengo. Vamos para o próximo ponto perdido contra o Corinthians. Final do jogo, faz a falta. Então, os lances que marcaram contra o Vasco, a favor do Vasco, eles não marcam. Um absurdo. Então, até agora, 6 pontos. Próximo jogo aqui, coloquei 3 pontos aqui também, porque eu acho esse lance aqui também foi no primeiro tempo. O Vasco deveria ter jogado com um jogador a mais também durante todo o segundo tempo, e estava 0-0. O Vasco poderia só empatar ou poderia vencer também. Então, botei 3 pontos na conta aqui, que o Felipe Melo deveria ter sido expulso. Até agora, 9 pontos. Quinta vez que o VAR não foi consultado. Esse jogo contra o Ceará, cara, é um absurdo atrás do outro. Ó. No lance do gol do Ceará, teve a falta no início do lance, ou seja, só existe o critério de falta no início do lance quando é pro Vasco. Para anular gol do Vasco. A favor do Vasco, esse critério não existe. Depois, tive que usar a mesma imagem que eu não achei nos melhores momentos. Teve um pênalti a favor do Vasco. A bola bate na mão do jogador do Ceará e nada. E eu não vou considerar nenhum ponto nesse jogo não, viu? Depois teve o VAR que acertou pênalti, beleza. Mas aqui, como ficou 4-1 e foram só 2 lances, eu vou considerar. Beleza. O Vasco não iria vencer. Mas esse jogo contra o Ceará também passaram a mão. Absurdo. Agora, nesse lance, ele é idêntico ao pênalti que eu vou mostrar mais pra frente do Léo Matos. Só que esse aqui foi no lance contra o Grêmio, né? Então, do mesmo jeito que a bola bate no braço do Léo Matos e marcaram pênalti, contra o Vasco, eles não marcam pênalti. Aqui também, 7ª vez que o VAR não foi consultado. Até agora o placar está o seguinte, ó, já perdemos 9 pontos. O VAR errou 2 vezes com a gente, acertou em 9, na minha opinião, e não foi chamado em 7 vezes. Então, muita falta de critério. 12ª consulta ao VAR para mim. Acertou um lance de impedimento ali do Cano. É bem confuso esse lance, porque o Cano estava em posição irregular, mas o último a encostar na bola é o defensor. Para mim, foi bem anulado o gol, mas gera muita polêmica esse lance. 13ª consulta ao VAR. Lance do Henrique, o VAR acertou, o Henrique devia ter sido expulso mesmo, mas o Diego devia ter sido expulso também nesse lance. Então são lances parecidos, mas pro Vasco expulsa e contra o Vasco não expulsa. Aqui para mim também o VAR acertou num lance de pênalti aí contra o Atlético Mineiro. Então é um pênalti aí que seria pro Vasco, mas que não foi marcado. Mas beleza, para mim nesse lance acertou. 15ª consulta ao VAR. Outro jogo que o Vasco foi muito assaltado, não foi pouco não. Então, ó, para mim, o lance de expulsão do Castan, beleza, o VAR acertou. Mas antes, o que aconteceu? Teve esse lance, a CBF já emitiu nota, mas tá aí, ó, 3 pontos que o Vasco deixou de ganhar porque o jogador era para ter sido expulso. E o pior, ainda teve esse lance aí que o VAR devia estar descalibrado também, né? Então, lance de pênalti dentro da área, mas o VAR não fez nada. 12 pontos na conta já. 12, ó. Eu botei aqui
2 vezes o 3 pontos, né? Mas no acumulado, esse jogo contra o Bahia aí, pra mim, é só 3 pontos que vale, né? Mas então um pênalti não marcado pro Vasco e esse lance de expulsão, o Vasco deveria ter vencido o Bahia. E o Vasco teve um gol impedido, né? No lance da expulsão, eles anularam o gol, então ainda teve isso. Mas o Vasco com certeza com um jogador a mais venceria. Com certeza é difícil, né? Com esse time ridículo que a gente tem. 16ª consulta ao VAR. Para mim o VAR acertou. Foi pênalti mesmo aí do Léo Matos no jogador do Flamengo. 17ª consulta ao VAR. Falta no início do lance. Cara, isso aqui me deixa revoltado. No mesmo jogo, o mesmo árbitro de vídeo. Para eles veem a mão na cara, opa, foi falta no início do lance. Então, vamos anular o gol do Vasco. Para mim acertou. Agora, quando no primeiro gol do Fortaleza, igual, o que eles fazem? Não vê. No mesmo lance, ó, mesmo jogo, mesma arbitragem, lances idênticos, pro Fortaleza o gol valida e pro Vasco não. E esse aqui, né, a maior sacanagem isso aqui, viu? Vou te falar um negócio. O VAR tá desregulado contra o Vasco. Isso aí não existe. Então, ó, o saldo total, 13 pontos. O Vasco teria outra tabela. 13 pontos a mais, gente, para brigar pela Libertadores. Então, ó, das 18 consultas ao VAR, 3 foram erros gravíssimos e para mim 15, beleza, acertaram. E ainda teve mais 10 lances contra o Vasco, que a gente viu que teve lances idênticos que a arbitragem resolve não marcar. Então é isso, gente, ó. Esse é o absurdo. O Vasco vai cair para a segunda divisão, muito pela má administração do Alexandre Campelo, montou o elenco ridículo, mas se a arbitragem fosse correta, eu estou mostrando aqui lances iguais, que para o Vasco eles marcam, então quando é contra o Vasco eles marcam e a favor não conta, lances iguais. Galera, esse foi meu desabafo, obrigado, compartilha. Manda isso em todos os grupos do WhatsApp. Ridículo o que estão fazendo com o Vasco. Ridículo.